Boa noite. Boa noite. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, diz que não quer guerra e anuncia a retirada parcial das tropas na fronteira com a Ucrânia. O americano Joe Biden diz que a movimentação precisa ser verificada e que soldados russos ainda são uma ameaça. A justiça militar condena à prisão o sargento que levou cocaína para a Espanha num avião da FAB. O TSE assina acordo com redes sociais para combater fake news nas eleições de outubro. O governo anuncia que o aplicativo da carteira digital de trânsito vai permitir a compra e a venda de veículos usados entre pessoas físicas sem burocracia. Um temporal provoca inundação, enxurrada e queda de barreiras na cidade de Petrópolis, na região serrana do estado do Rio. E morre aos 81 anos Arnaldo Jabor, o cronista que usou o cinema e a televisão para fazer milhões de brasileiros refletirem sobre o país. O Jornal Nacional está começando. O presidente russo Vladimir Putin anunciou hoje a retirada de parte dos soldados que estavam perto da fronteira com a Ucrânia e afirmou que não quer uma guerra na Europa. A reportagem é do enviado especial a Moscou, Nilson Klava. O Ministério de Defesa da Rússia divulgou hoje essas imagens que seriam das forças do país saindo de regiões próximas à fronteira com a Ucrânia e voltando às bases. O governo informou que terminou os treinamentos nas regiões sul e oeste e que os exercícios militares continuam em outras regiões e em Belarus, onde devem durar mais 5 dias. O ministro de Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, disse que tudo correu como estava planejado há muito tempo e acusou o Ocidente de histeria e de fazer terrorismo de informações. Hoje, o presidente Vladimir Putin recebeu o primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz. Os dois tinham muito a conversar sobre o fornecimento de gás da Rússia para a Europa. Scholz disse que uma guerra no continente é impensável e que a geração dele tem responsabilidade de evitá-la. O primeiro-ministro alemão afirmou que a retirada das tropas russas é um bom sinal. Sobre a preocupação russa com a expansão da OTAN, Scholz respondeu que o assunto nem está mais em discussão na Aliança Militar Ocidental e que provavelmente não voltará a ser discutido enquanto ele e Putin estiverem nos cargos. O alemão brincou ao dizer que não sabia quanto tempo Putin ainda pretendia ocupar a presidência. Mais sério, o presidente russo voltou a afirmar que as respostas dos Estados Unidos e da OTAN às demandas por segurança da Rússia não foram satisfatórias. Putin quer que a questão seja resolvida já. Se nós queremos guerra, claro que não. O presidente russo disse que vai continuar agindo de acordo com o planejado e que o plano é feito de acordo com a situação. E reforçou que vai se empenhar para chegar a um acordo por meios diplomáticos. Apesar disso, o parlamento russo, liderado pelo partido de Putin, aprovou um pedido de reconhecimento da independência de 2 repúblicas separatistas na Ucrânia, tema que acirra a tensão entre os países. O presidente russo disse que os problemas da região devem ser resolvidos respeitando um acordo feito em 2015, que previa que Donetsk e Luhansk continuariam a fazer parte do território ucraniano, mas teriam certa autonomia. A Rússia já concedeu cidadania a mais de 700 mil pessoas nas 2 regiões. E hoje, o embaixador do país na União Europeia disse que se algum cidadão russo for morto, o Kremlin terá que intervir. Putin comparou o conflito na região a um genocídio e pediu ajuda ao primeiro-ministro alemão para convencer o governo ucraniano a buscar uma solução. Mais tarde, Scholz declarou que considera um erro o uso da palavra genocídio nesse caso. Depois da visita de Scholz, Putin receberá amanhã no Kremlin o presidente Jair Bolsonaro. Ao contrário do primeiro-ministro alemão, o presidente brasileiro pretende evitar a pauta da crise na Ucrânia.
Se for perguntado, deve seguir o discurso do Brasil no Conselho de Segurança da ONU por uma saída diplomática. Bolsonaro desembarcou hoje aqui em Moscou com o objetivo de focar na relação bilateral com a Rússia e nas questões comerciais. O governo brasileiro, por exemplo, depende da Rússia para a produção de fertilizante. Líderes mundiais receberam com cautela e alguma desconfiança o anúncio da retirada de soldados russos da fronteira da Ucrânia. O pronunciamento foi para toda a nação americana, mas o mundo parou para ouvir o presidente dos Estados Unidos. Joe Biden avisou que a diplomacia dele está trabalhando de forma ininterrupta. E também começou com um aceno para a Rússia. Ele disse que está pronto para chegar ao entendimento com o Kremlin sobre preocupações legítimas de segurança. Biden citou novas propostas de controle de armas e mais transparência também. Só que frisou que não vai sacrificar princípios básicos. As nações têm liberdade de escolher com quem vão se associar. Ele declarou que defender a democracia não é uma causa de republicanos ou democratas e agradeceu aos líderes dos dois partidos pelo apoio. O presidente americano declarou que os Estados Unidos ainda não constataram se tropas russas retornaram às suas bases. Ele afirmou que a Rússia agora tem mais de 150 mil militares ao redor da Ucrânia. A invasão continua claramente possível. E é por isso que ele pediu para todos os americanos saírem da Ucrânia antes que seja tarde. Biden explicou que os Estados Unidos e a OTAN não são uma ameaça para a Rússia e que ninguém da OTAN tem mísseis na Ucrânia nem planos para isso. Ele se dirigiu diretamente ao povo russo. Vocês não são nossos inimigos. Diz que acha que a população russa não quer uma guerra sangrenta com os ucranianos, com quem tem laços tão profundos de história familiar e cultural. E lembrou que há 77 anos, Estados Unidos e União Soviética lutaram juntos no maior conflito da história. Mas que na Segunda Guerra os russos foram guerrear por necessidade. Agora seria uma escolha. Ele explicou que não fazia nenhuma provocação. O presidente americano disse que, em caso de invasão, não enviaria tropas à Ucrânia, que não é um aliado da OTAN. E deixou claro que os Estados Unidos vão defender cada centímetro do território da OTAN, com força total. Um ataque contra um aliado é um ataque contra toda a aliança. Mais cedo, o secretário-geral da Aliança Militar do Ocidente tinha detectado sinais de Moscou de que a diplomacia deve continuar, mas nada de movimentação de tropas na fronteira. Jens Stoltenberg explicou que a Rússia já mudou a posição de militares antes, mas deixou armas pesadas no mesmo lugar. Ele avisou que seria uma violação internacional se a Rússia reconhecesse a independência de parte do leste ucraniano, que é território da Ucrânia. Ele avisou que seria uma violação internacional se a Rússia reconhecesse a independência de parte do leste ucraniano e que a região do Donbass, controlada por grupos separatistas pró-Rússia desde 2014, é território da Ucrânia. Nessa terça-feira, o governo ucraniano formalizou um pedido de ajuda à OTAN e citou a necessidade de assistência internacional para emergências de várias naturezas, em grande escala. O chefe da diplomacia da Ucrânia disse que só acredita vendo a retirada de militares russos. O primeiro-ministro britânico também vê sinais contraditórios vindo da Rússia, mas Boris Johnson declarou que agora apareceu uma avenida para a diplomacia. Ele disse que de ontem para hoje há sinais claros de uma abertura diplomática do Kremlin. A chefe da diplomacia da Alemanha acha que a Rússia vem brincando com fogo. Annalena Baerbock afirmou que o Kremlin criou uma situação realmente perigosa. A Justiça Militar da União condenou a 14 anos e meio de prisão o sargento da Força Aérea Brasileira, Manuel Silva Rodrigues, que foi flagrado com cocaína num avião da FAB. A Justiça Militar só permitiu a filmagem dos primeiros 5 minutos do julgamento. O réu participou por videoconferência, lá da Espanha, onde está preso. Mas não foi possível vê-lo porque o monitor estava voltado para os juízes. No plenário, apenas os 5 integrantes do Conselho Permanente de Justiça, formado por um juiz federal da Justiça Militar da União e mais 4 oficiais da Força Aérea Brasileira. Manuel Silva Rodrigues, sargento da Aeronáutica, foi preso na Espanha com 39 quilos de cocaína num avião da Força Aérea Brasileira em 2019. Ele integrava a comitiva de apoio da viagem do presidente Jair Bolsonaro ao encontro do G20 no Japão.
Um avião saiu antes e fez uma escala em Sevilha, onde a Guarda Civil espanhola encontrou a cocaína, dividida em 37 pacotes, na bagagem de mão, na mochila e no porta-terno do sargento. Em fevereiro de 2020, Rodrigues foi condenado pela Justiça espanhola a 6 anos e 1 dia de prisão por tráfico internacional de drogas. Hoje, a defesa do sargento alegou que a droga não foi transportada no avião da FAB, e sim passada a ele depois do pouso na Espanha. Os advogados pediram a troca da acusação de tráfico internacional para um crime com pena menor, o de recebimento, venda, fornecimento ou transporte de substâncias entorpecentes. Mas o promotor do Ministério Público Militar, Ednilson Pires, rebateu esse argumento. Afirmou que o sargento agiu com audácia ao embarcar com a cocaína num avião oficial e pediu punição severa. O juiz Frederico Magno de Mello votou pela condenação a 14 anos e 6 meses de prisão mais multa e foi seguido pelos outros 4 integrantes do Conselho de Justiça. A defesa do sargento Manuel Silva Rodrigues afirmou que vai recorrer da decisão. O comandante da FAB, o brigadeiro Carlos Almeida Batista Júnior, disse numa rede social que recebeu a notícia com júbilo, que a Força Aérea e a Justiça Militar não são lenientes com os criminosos e que o militar condenado não fazia parte da comitiva presidencial. O Ministério Público de Milão, na Itália, pediu ao Brasil a extradição do jogador Robinho e enviou um mandado de prisão internacional. O Brasil não extradita seus cidadãos, mas Robinho pode ser preso se sair do país. Ele foi condenado na Itália a 9 anos de prisão por violência sexual cometida contra uma jovem numa boate em 2013. O Senado inaugurou hoje um memorial em homenagem aos brasileiros vítimas da Covid. Numa ala interna do Senado, 27 prismas representam os estados e o Distrito Federal. Na inauguração, integrantes da CPI da Covid cobraram respostas dos órgãos de investigação aos pedidos de indiciamento feitos no relatório final. A Malu Maza atualiza os dados da pandemia e de vacinação reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. Malu, boa noite. Boa noite, Bonner, Renata, e uma boa noite a todos vocês. Nas últimas 24 horas, o país registrou 909 mortes por Covid. Desde o início da pandemia, já são 639.822 vítimas da doença. De ontem para hoje, foram 123.827 novos casos conhecidos, totalizando mais de 27.660.000. A média de casos está em queda de 29% na comparação com 2 semanas atrás. São 127.077 casos por dia. Já são 12 dias que esse número vem caindo. A média de mortes está em alta de 30%, 847 óbitos por dia. 19 estados e o Distrito Federal estão com alta na média de mortes. 6 têm estabilidade e só o Amazonas registra queda. Agora, a vacinação. 2 estados não divulgaram as informações hoje. Nas últimas 24 horas, 264 mil pessoas receberam a primeira dose da vacina. Os dados de segunda dose ou dose única aparecem negativos porque 4 estados retificaram as informações. 726 mil pessoas tomaram a dose de reforço. O total do dia passou de 760 mil vacinados. Desde o começo da vacinação, receberam a primeira dose praticamente 79% da população. Considerando quem tem 5 anos ou mais, ou seja, a população vacinável, 84,78%. Foram vacinados com as 2 doses ou a dose única, 71,13% de todos os brasileiros. Entre os que têm 5 anos ou mais, o percentual é de 76,35%. A dose de reforço já foi aplicada em 26,64% da população total, levando em conta só quem tem 18 anos ou mais, 35,37%. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Renata, Bonner. Obrigada, Malu. A seguir, o TSE fecha um acordo com as redes sociais para combater fake news nas eleições de outubro. A compra e a venda de veículos usados vai poder ser feita com o celular.
O governo anunciou hoje a criação de um serviço no celular para acabar com a burocracia na compra e venda de veículos usados entre pessoas físicas. É mais uma opção dentro do aplicativo Carteira Digital de Trânsito. Vai funcionar assim: o vendedor do veículo acessa o aplicativo, informa o CPF do comprador e faz a assinatura digital. O comprador recebe a notificação e repete o processo. Essa opção digital deverá estar disponível a partir de 24 de março. É preciso ter um cadastro no portal gov.br. A autorização cai direto no sistema do governo federal. Daí, basta levar o veículo para vistoria no Detran local, que continua sendo obrigatória, e concluir a transferência. Claro que o interessado deverá estar em dia com as taxas e multas. E vai facilitar a vida do proprietário de veículo que já tem a documentação digital, os carros que saíram de fábrica ou que foram transferidos a partir do dia 4 de janeiro de 2021. Não tem a ver com o ano de fabricação, e sim com a última transferência. Se, por exemplo, no dia 5 de janeiro do ano passado, você comprou um carro ano 2016, ele já tem documentação digital. Se foi carro zero, a digitalização já foi automática. Júlia acaba de comprar um carro usado e está empolgada com a possibilidade de ter logo a documentação no nome dela. O Detran DF se adiantou e já tem um sistema digital próprio. Já tive a experiência de comprar um veículo, passei pelo processo todo burocrático, demorou por volta de uma semana para ter o veículo em meu nome. Agora, com a transferência eletrônica, eu tenho uma expectativa muito boa de que vai ser um processo ágil. Assim como o Pix revolucionou as transferências bancárias, a transferência eletrônica de veículos vai permitir a transação de compra e venda entre pessoas físicas com menos burocracia. Não haverá mais necessidade de reconhecer firma em cartório, assinar contrato em papel e esperar dias. A primeira fase do modelo digital começou em agosto do ano passado e permite até agora que a pessoa física transfira digitalmente a documentação de um veículo que está vendendo para uma loja de carros, mas a loja tem que estar integrada no Registro Nacional de Veículos em Estoque, o RENAVE. O mercado de trabalho no Brasil está atravessando um período especialmente complexo depois de 2 anos de pandemia. No mesmo país em que milhões de trabalhadores disputam o emprego, também tem recrutadores estrangeiros procurando empregados. 2 universos do trabalho orbitam no Brasil. Um deserto, onde vaga à vista é fenômeno raro, e um oásis com profissionais disputados por empresas brasileiras e estrangeiras. Aqui dá até para acreditar em unicórnios, uma excepcional espécie de empresa inovadora que, antes de abrir capital, alcança o valor de mercado de US$1 bilhão, ou, na nossa língua, mais de 5,5 bilhões de reais. Em 2021, 10 startups viraram unicórnios no Brasil, resultado de um investimento sem precedentes no setor de tecnologia, US$8 bilhões e 800 milhões de dólares, ou mais de 50 bilhões de reais. E o ano nem tinha acabado. Quando eu recebo um investimento, o que eu preciso? Aumentar time, aumentar a equipe para melhorar produto, vender mais, dar um atendimento mais qualificado, né? Isso são os respaldos que qualquer investidor espera. E isso é ótimo para a população. Isso acirrou a disputa por profissionais qualificados. Na América Latina, cresceu 286% o número de contratações de cargos como engenheiro de software e executivo de contas no segundo semestre de 2021. Eu não sinto que o setor tecnológico está contratando, eu sei que ele está contratando. Porque, por exemplo, eu hoje de manhã, eu tive 5 entrevistas, eu estou recrutando mais 5 pessoas para o meu time, então eu tive mais 5 entrevistas de manhã. Amanhã eu tenho mais 10. Lurie está numa posição confortável, em que pode escolher onde trabalhar. Parece até uma realidade paralela.
O mundo onde a Elizabeth vive está sob o impacto da saída de uma montadora do país. Camaçari, na Bahia, agora é a cidade onde mais faltam postos de trabalho no Brasil. Como nós vamos botar o pão na mesa para os nossos filhos? A gente está vendo o país cada dia a miséria crescendo pela falta de emprego e a informalidade no mercado de trabalho. Como é que o país vai crescer sem renda, sem arrecadação de imposto? O mesmo país que na América Latina é alvo de recrutadores, abaixo só da Argentina e acima do México. Esse Brasil, que fica no topo das contratações, ainda é distante para a maior parte da população, que não fala um segundo idioma, especialmente o inglês, e não tem qualificação. Mas os dados mostram vagas abertas em outras áreas que não só tecnologia. E a gente já recebe notícias de profissionais que conseguiram o passaporte para esse Brasil, onde as empresas prosperam. Meu último trabalho foi com limpeza, instalação e manutenção de climatizadores, né? Então eu trabalhava praticamente o dia inteiro em cima do telhado, no sol. Era um serviço bem puxado. Ficar parado na pandemia foi a oportunidade de estudar programação. Antes de terminar o curso, o Donovan já tinha vaga nesse mundo novo, onde a tecnologia é o ar que a gente respira. Meu salário, ele aumentou muito em comparação com o que era antes, né? Eu posso dizer que é um salário que eu não esperava ganhar, né? Ainda mais na minha idade. Então, trabalhar na área de tecnologia hoje é algo que abre portas para você e você tem oportunidades que dificilmente você tem em outra área. O Tribunal Superior Eleitoral assinou com as redes sociais um acordo de combate às fake news nas eleições de outubro. O processo de transição da presidência da Corte. Logo na abertura da reunião, o ministro Luiz Roberto Barroso ressaltou o papel da Justiça Eleitoral na defesa das instituições. Nós, por vezes, passamos por coisas que achávamos que já tinham ficado para trás na história. Mesmo assim, o nosso papel é continuar a empurrá-la na direção certa. O ministro Edson Fachin, que assume a presidência do TSE na semana que vem, destacou o trabalho da Corte no combate aos ataques virtuais e às ameaças autoritárias. Violar a estrutura de segurança do Tribunal Superior Eleitoral abre uma porta para a ruína da democracia. Aqueles que patrocinam esse caos sabem o que estão fazendo para solapar o Estado de Direito. Por isso, estamos atentos desde já e, como desde antes, sempre estaremos atentos e preparados. Teremos também pela frente as ameaças ruidosas do populismo autoritário. Enfrentaremos distorções factuais e teorias conspiratórias, as quais, somadas ao extremismo, intentam atingir o reconhecimento histórico e tradicional da justiça eleitoral, afrontando perversamente a honestidade e ao profissionalismo do corpo funcional da justiça eleitoral. Em agosto, Fachin vai completar 2 anos de atuação no TSE e terá que deixar o tribunal. A presidência, então, será repassada ao ministro Alexandre de Moraes, atual vice-presidente do TSE, que estará no comando da Corte durante as eleições. O ministro elogiou a atuação de Barroso no combate às milícias digitais. Isso é muito importante, principalmente quando parcela da sociedade civil, uma parcela direcionada, mal intencionada, por meio dessas que nós conhecemos, milícias digitais, atacam a justiça eleitoral, atacam a democracia. Foi muito importante a reunião da parcela boa da sociedade civil, da grande parcela que acredita na democracia, que acredita nas instituições e acredita na justiça eleitoral. Um dos maiores desafios do TSE este ano será o combate às fake news durante as eleições. Hoje, o tribunal e 8 redes sociais anunciaram uma parceria para combater conteúdo enganoso. O objetivo é criar canais para denúncias de ataques à democracia, além da remoção de conteúdo enganoso que possa prejudicar o processo eleitoral. Nós todos estamos preocupados e empenhados em preservar um ambiente de debate livre,
amplo, robusto, mas que preserve certas regras mínimas de legalidade e de civilidade e, portanto, estamos empenhados em combater o ódio, a criminalidade difundida online e teorias conspiratórias de ataques às democracias. Atualmente, as 8 plataformas têm milhões de usuários em todo o país e se comprometeram a facilitar o acesso a informações oficiais sobre as eleições e a remover contas falsas e com comportamento inautêntico coordenado, os chamados robôs. No caso do WhatsApp, por exemplo, o aplicativo pode banir contas que fizerem disparos em massa de conteúdo falso. E o TSE deve ter um canal oficial para se comunicar diretamente com os eleitores. O representante do Google explicou como será a atuação no processo eleitoral. No Google Brasil, durante o processo eleitoral, é destacar fontes oficiais de informação, como da Justiça Eleitoral, e apoiar os eleitores na busca por informações confiáveis e úteis, para que eles possam fazer uma escolha informada na hora de exercer o seu direito democrático ao voto. O aplicativo de troca de mensagens Telegram foi convidado a fazer parte do acordo, mas não houve resposta. Especialistas veem com preocupação, já que o canal pode ser usado para disseminar fake news. No fim do ano passado, o TSE enviou um ofício a executivos do Telegram propondo uma reunião para discutir possíveis medidas de cooperação. O documento foi enviado para o suposto endereço da empresa, nos Emirados Árabes. Após 4 tentativas, a carta não foi recebida e retornou ao TSE. A seguir, a chuva provoca o caos na região serrana do Rio. O Tribunal de Contas da União autorizou hoje a continuidade do processo de privatização da Eletrobras. Em março, o tribunal vai analisar o modelo de venda da estatal. O governo pretende fazer a operação em maio. Uma pessoa morreu e 3 estão soterradas em Petrópolis, na região serrana do Rio. A informação é do Corpo de Bombeiros. A cidade está inundada. Um temporal durante a tarde provocou uma correnteza assustadora nas ruas. Houve desmoronamentos como este no Morro da Oficina, localizado no alto da serra. Meu Deus do céu, gente! Meu Deus do céu, gente! No mesmo bairro, crianças sujas de lama deixavam a escola. A Defesa Civil decretou estágio de crise e acionou todas as sirenes da cidade, direcionando moradores de áreas de risco para pontos de apoio. Agentes da Defesa Civil do Estado e do Corpo de Bombeiros estão sendo deslocados para ajudar no socorro aos moradores. Cuidado! Pelo amor de Deus! A cidade está sem luz e há relatos de pessoas isoladas. Não solte ele, não! O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais mediu 230 milímetros de chuva em apenas 3 horas. Gente, caiu todas as casas aqui na Frei Leão. Por favor, alguém consegue pedir ajuda? A gente não consegue ligar para o bombeiro, ligar para nada. Na região metropolitana de Belo Horizonte, vários bairros ficaram debaixo d'água em Mateus Leme. Os bombeiros usaram botes para resgatar moradores. A enxurrada destruiu a única ponte que liga a área rural ao centro da cidade. 400 pessoas ficaram ilhadas em Emiraí, na zona da mata. O nível do rio subiu mais de 5 metros. Vamos ver a previsão do tempo, começando, claro, por essas áreas castigadas pela chuva, região serrana do Rio, área metropolitana de Belo Horizonte. Boa noite, Eliana.
Boa noite, Renata. Boa noite, Bonner. Boa noite a todos vocês. A previsão é de mais chuva na Serra Fluminense, também na região de Belo Horizonte e na zona da Mata Mineira. Tem risco de temporal, na verdade, em toda esta área aqui. A gente ainda inclui, além da região serrana, o norte do Rio, grande parte do Espírito Santo e grande parte de Minas. Hoje, o que provocou tanta chuva foi uma frente fria que passou por São Paulo e não conseguiu romper o ar seco. Aqui não choveu. Na cidade do Rio até choveu, mas pouco e só em alguns bairros. Amanhã essas capitais ficam com um tempo muito parecido com o de hoje. Firme e quente aqui em São Paulo e com pancadas de chuva isoladas no Rio. Já a frente fria avança até o Espírito Santo, se conecta à umidade que vem da Amazônia, por isso as instabilidades ainda ficam muito fortes. E não só amanhã. Nos próximos dias teremos mais um episódio de Zacas, a zona de convergência do Atlântico Sul, que provoca muita chuva e, mais uma vez, principalmente em Minas. Brasília, Goiânia, Palmas, São Luís e Macapá tem previsão de temporal amanhã também. Além de toda essa área em verde escuro que a gente vê aqui, olha, no mapa. Já onde o mapa está verde claro, uma chuva mais rápida e sem grandes volumes, Renata. E onde mais o tempo fica firme? Olha, firme o dia todo, né? Sol brilhando sozinho nas áreas que estão em amarelo aqui no mapa. Então, do sul de Pernambuco até o extremo norte da Bahia, da Grande São Paulo até a região de Sorocaba, no interior paulista, também em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Nesses dois estados tem pouca nuvem por causa de uma área de alta pressão, que também tem um ar um pouco mais frio. E é por esse motivo que a Serra Catarinense pode amanhecer com 4 graus, sensação de menos e também com geada. Só que à tarde, com poucas nuvens, os raios do sol passam com facilidade e aí esquenta. Especialmente estas áreas ficam bem secas, com umidade do ar abaixo do recomendado para a nossa saúde, que é de 60%. A situação mais preocupante é aqui, no Oeste Gaúcho, onde os índices podem ser menores do que 12%. Tão seco quanto em regiões desérticas. É preciso evitar o sol e se hidratar bastante. Em Porto Alegre, os termômetros chegam aos 32 graus. Em Aracaju e em Teresina, aos 33. Em Campo Grande e em Cuiabá, 34 graus. E em Boa Vista, calorão de 36 graus amanhã. Boa Vista vai ser a capital mais quente do país, Renata. Obrigada, Eliana. Até amanhã. A russa Kamila Valieva avançou à final individual da patinação artística nas Olimpíadas de Inverno de Pequim e se emocionou ao conquistar o primeiro lugar. A Corte Arbitral do Esporte liberou a atleta a competir, apesar de ter sido flagrada num exame antidoping. De acordo com normas do Código Mundial Antidopagem, por ter menos de 16 anos, a Valieva não pode ser responsabilizada pela substância que tomou. A disputa final é depois de amanhã e até o esclarecimento do caso, ela não vai receber medalhas, mesmo que conquiste lugar no pódio. A seguir, a morte de Arnaldo Jabor. Milhões de brasileiros começaram o dia sob o impacto da notícia da morte do Arnaldo Jabor. Ele estava com 81 anos, convalescendo de um acidente vascular cerebral. E era um desses nomes da cultura nacional capazes de despertar imediatamente a memória afetiva das pessoas. Porque milhões desses milhões de brasileiros se habituaram, nas últimas 2 décadas, às crônicas do Jabor aqui na Globo, no Jornal Nacional, por muito tempo, no Jornal da Globo. E muitos brasileiros, milhões deles, conheciam o Arnaldo Jabor de muito antes, o Jabor cineasta, o diretor de filmes que ofereceram ao público um olhar crítico do nosso país. Foram 12 e um deles ainda está inédito. Qualquer filme só vale a pena ser assistido se ele puser a nu algum problema que a gente esconde de nós mesmos. Quer dizer, a finalidade do cinema é fazer as coisas ficarem nuas. É fazer cair o manto da mentira e mostrar a nudez forte da verdade, como se diz, né? A câmera de Jabor mirava nos olhos da sociedade e revelava os problemas e as inquietações do brasileiro. Pois olha, explicitava a realidade. Você me disse? Sua mulher não chegava a meus pés. A jornada pelo cinema começou na década de 60.
Jabor tinha 22 anos quando se tornou técnico de som e assistente de direção. E a vontade de revelar as incongruências sociais fez dele um dos integrantes do Cinema Novo, um movimento artístico marcado por preocupações sociais e políticas da época. O país subdesenvolvido tem uma coisa que o desenvolvido não tem. A gente tem fome de beleza, a gente tem fome de comida e fome de vida, fome de novo. Foi uma grande geração de cineastas, foi um dos pontos altos do cinema brasileiro. Eu estou apaixonada. O documentário A Opinião Pública, de 1967, marcou a estreia como diretor de longas-metragens. O filme traçava um panorama do cidadão após o golpe militar de 64. E a única coisa que a gente leva dessa vida que aproveitou, não é dinheiro nem nada, porque depois que a gente vai pro buraco, mais nada disso interessa. Jabor amplificou a crítica em relação à sociedade. Em 1973, lançou um dos grandes sucessos da carreira. Toda nudez será castigada. Adaptação de uma peça de Nelson Rodrigues, que foi uma grande influência para Jabor. Darlene Glória, musa do teatro de revista, interpretava a prostituta Geni. Eu quero trair meu pai com a esposa dele. O longa chegou a ser proibido pela ditadura militar porque o conteúdo foi considerado imoral pelos censores. Foi liberado depois que levou o Urso de Prata no Festival de Berlim. No filme O Casamento, de 1975, Jabor mostrou a incoerência moral de uma família rica. Foi mais uma adaptação de Nelson Rodrigues e mais um sucesso de crítica e de público. Como é que o senhor pode gostar da mamãe? O senhor gosta da mamãe? Juarez, quando é que você vai me levar nas piscininhas de água? Em 1978, o filme Tudo Bem revela os dramas e os embates de uma família da classe média, as voltas com suas contradições morais e um apartamento em obras. Paulo Gracindo e Fernanda Montenegro interpretam o casal. Olha, Valdete, não, nunca mais. Para sempre acabar. Amir Labak, crítico de cinema, conta que essa era a obra preferida de Jabor. O que ele me disse era isso: olha, eu como cineasta, a obra que eu fiz que foi mais completa e mais e pegava melhor, tomava melhor o pulso do Brasil, eu Tudo Bem, eu acho que ele tem razão. Uma certa delicadeza e um certo senso de humor que eram próprios do Jabor. Em 1980, com Eu Te Amo, o cineasta expõe os problemas emocionais de um homem e de uma mulher que se encontram após decepções. É um filme que é a favor dos oprimidos, porque é a favor do amor que os beneficia. As mulheres são oprimidas, os proletários são oprimidos, a favor do amor em geral, dos amores possíveis. As relações continuam sendo o tema de Jabor em Eu Sei Que Vou Te Amar, filme de 1986. Mostra um casal após a separação que debate sonhos e frustrações. Fernanda Torres, com apenas 20 anos na época, levou o prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes. Ele diz que é o defensor do mundo harmônico e que eu sou a praga, a destruição. Canalha. É um filme que as pessoas que viram até agora se tocam pelo filme porque ele atinge o nervo de coisas que as pessoas não costumam dizer nem a si mesmas no espelho e no banheiro. Mesmo com todo o sucesso na carreira de diretor, Jabor se dizia um cineasta ansioso e frustrado. Ele contava que essas são as angústias básicas de todo cineasta. Frustrado porque fazer cinema no Brasil foi desde o começo uma dificuldade imensa, inclusive para se manter. Ansioso porque a arte o fascinava. Especialmente porque para ele o cinema era olhar para dentro de si e para quem está ao lado. Era enxergar a sociedade em todas as suas nuances, sem véu, sem disfarces. Trouxe esse olhar para um cinema que não olhava muito, que era feito por cineastas de classe média, mas não olhava muito para a classe média. Jabor ficou mais de 20 anos sem filmar. Em 2010, ele lançou A Suprema Felicidade, uma mistura de memórias afetivas e descobertas políticas e sociais. Em tom nostálgico, conta as descobertas de Paulo, seu alter ego. Eu sou uma mutação, como todo mundo. É isso que eu quero mostrar nos filmes, que nós sejamos sempre mutantes. O trabalho mais recente do cineasta, que estava previsto para se chamar O Delator, ganhou um novo título, Meu Último Desejo. Um político doente decide delatar as tramóias das quais participou.
A obra está em finalização. Ele foi deputado, senador, ministro. Podia ser até presidente da República. O que me interessa mais é uma progressiva busca de aventura. Eu não quero morrer parado numa certeza. Em homenagem ao diretor Arnaldo Jabor, logo mais à meia-noite, o Canal Brasil vai apresentar o filme Toda Nudez Será Castigada. E a Globo vai exibir no Corujão de sábado o último filme lançado por ele, A Suprema Felicidade. Na década de 1990, o diretor de cinema embarcou na televisão. E para ficar na frente das câmeras, dando voz e rosto para as crônicas. Elas podiam ser ácidas, mas ao mesmo tempo bem-humoradas. Traziam sempre uma abordagem provocante, muitas vezes provocativa também. Foi uma crise no cinema brasileiro que levou Arnaldo Jabor para o jornalismo. O cinema foi para o brejo nos anos 90, né? O Collor veio e acabou com o cinema. Eu fiquei sem grana, não tinha dinheiro para viver. É verdade. Eu tinha 2 filhos, aí eu fui trabalhar na Folha de São Paulo. Eu fui fazer coluna, jornalismo na Folha. Aí fiz reportagem, depois me chamaram para fazer coluna. Isso foi em 91. Aí eu comecei a escrever na Folha e deu certo. E vieram novos convites. Nos anos seguintes, Jabor escreveu para os jornais O Globo e O Estado de São Paulo. E teve uma coluna na rádio CBN. Em 1995, aceitou a proposta do então diretor de jornalismo da Globo, Evandro Carlos de Andrade, para um novo desafio: ser comentarista de televisão. E a partir da semana que vem, o Jornal da Globo ganha um novo colunista. Cineasta e jornalista, Arnaldo Jabor faz sua estreia na telinha. Aqui, em frente às câmeras, as colunas de Arnaldo Jabor ganharam ainda mais projeção. Não só pelo conteúdo, mas também pela forma. Com frases de efeito e gestos largos, Jabor criou um estilo único de falar sobre os mais variados temas. Como o apagão elétrico de 1999. Todos ficaremos no escuro se a sociedade não se unir contra a grande crise que ataca o país. Só assim, nesse Brasil escuro, teremos luz. O Brasil tem de se ligar. O melhor amigo dos corruptos... A corrupção. Achávamos que a roubalheira era um pecado, não é? A corrupção é uma forma de ação política hoje. A chantagem é um método de trabalho. Se não me der grana, o partido não vota. O nepotismo. Não entra na cabeça de brasileiro a diferença entre público e privado. República quer dizer coisa pública. E todo mundo acha que público significa que é de todos, geral, patascar, casa da mãe Joana. Ninguém sabe que o público não é de ninguém, é do conjunto do interesse nacional. Até em silêncio conseguia dizer o que pensava. E o Natal da Lúcia Guimarães. Arnaldo Jabor também fez parte da bancada do programa Manhattan Connection durante 6 anos, na época em que o programa era exibido pelo canal GNT. A literatura era outra paixão de Jabor. Publicou 8 livros. Em entrevista à jornalista Cristiane Pelágio, em 2004, para a Globo News, disse que se achava melhor escritor do que cineasta. Eu acho que eu fiz uns filmes legais, mas eu acho que, para mim, escrever é uma coisa mais espontânea. Porque a minha formação era muito mais literária. Eu fui pensar em fazer cinema com 22 anos. Eu, com 13 anos, ficava lendo o dia inteiro. Então tem uma coisa mais visceral. Textos que inspiravam. A música Amor e Sexo, sucesso de Rita Lee em 2003, surgiu de uma crônica de Arnaldo Jabor, publicada no jornal O Globo um ano antes. Amor! Quem vai segurar essa onda final? Com a necessidade de isolamento social por causa da pandemia, passou a gravar as colunas em casa. Há uma outra pandemia social, a pandemia da fome e da miséria, nos atacando por debaixo do coronavírus. Já se disse que o Brasil passaria da barbárie para a decadência sem conhecer a civilização. A barbárie está aí. Será que a decadência já começou? Graças ao avanço da vacinação, Jabor conseguiu voltar para a redação da TV Globo em São Paulo.
O último comentário sobre as suspeitas de interferência no Enem foi ao ar no dia 18 de novembro. Na realidade, a preocupação do Bolsonaro com essas questões é uma maneira de fugir de problemas sérios que dariam muito trabalho para enfrentar, tais como economia, saúde, desmatamento. É mais fácil atacar a cultura e a educação. Falando ou escrevendo, Jabor tinha o mesmo objetivo. Eu tenho mais uma intencionalidade, eu acho que tem uma obsessão de ser entendido e de provocar dúvida, de provocar inquietude, de provocar pensamentos, e não certezas. Bom, eu posso dizer que eu tive o prazer de trabalhar diretamente com o Jabor no Jornal Nacional, aqui mesmo, no Rio de Janeiro, onde a gente apresenta o JN, e também por telefone, quando ele estava em São Paulo e gravava de lá a participação dele no JN. Foi um período riquíssimo para mim, para todos nós, porque a hora em que ele escolhia um tema para comentar e dividia com a gente aqui, ou quando ele pedia que a gente indicasse um tema para a crônica, era um momento em que a inteligência dele mostrava como é que um intelectual não precisa ser carrancudo. O Jabor era um sujeito extremamente divertido. A gente ria, mas ria muito com ele por aqui. Eu mesmo brincava de chamar o Arnaldo Jabor de Arnaldo Jubão, por causa daquele cabelão dele, e ele olhava para mim com a cara quando eu chamava ele de Jubão, mas ele adorava, era uma marca registrada dele, aquele cabelão. Quem trabalhou, quem conviveu com o Jabor, teve a dimensão dessa pessoa brilhante e cativante que ele foi. Tem uma hora na vida que a gente tem que partir. Mas isso não é um consolo. Jabor, querido, que criador, que homem de cultura você. Não é que foi, é. Além da tristeza da perda de um amigo, Fernanda Montenegro, que protagonizou o filme Tudo Bem em 1978, fala de um outro sentimento, a gratidão a Arnaldo Jabor. Devo a você essa confirmação de que eu poderia fazer cinema. Jabor trouxe uma outra alegria imensa para a família de Fernanda. Em 1986, aos 20 anos, Fernanda Torres foi a primeira brasileira a ganhar o prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes por Eu Sei Que Vou Te Amar. O Jabor é um cara muito importante na minha vida, mesmo antes do Eu Sei Que Vou Te Amar. Perco hoje praticamente um parente. E o Brasil perde um provocador maravilhoso, um cara muito revolucionário. Grande Jabor. Regina Casé também era uma iniciante quando foi escalada pelo cineasta. Eu era uma garota, começando no teatro. Ele foi assistir a gente e me convidou para fazer seus filmes seguidamente. Tudo Bem. Minha primeira cena eu contracenei já com a Fernanda Montenegro. Foi uma confiança em mim, naquela garotinha, muito grande. Então, eu vou ser sempre grata ao Jabor. Ari Fontoura participou de A Suprema Felicidade, o último filme de Jabor que chegou aos cinemas em 2010. O ator destaca o cineasta cidadão, apaixonado pelo Brasil. Jabor nos deixou hoje, mas fica sua imagem sempre politicamente atuante, de um crítico mordaz, provocante e inconformado com as mazelas brasileiras. A atriz Sônia Braga, estrela de Eu Te Amo, ao lado de Paulo César Pereio, escreveu: Jabor deixa um grande legado para o cinema nacional e, neste momento, só consigo pensar na sua família, para quem envio meu abraço carinhoso. Entre os amigos e colegas de trabalho mais próximos, essa despedida é especialmente dolorosa porque Arnaldo Jabor cultivava qualidades importantes. Ele era um homem educado, bem-humorado, só não abria mão do debate inteligente, detestava a mediocridade. A sua fome de viver, a sua vontade de falar da vida, porque tudo era assunto, não só o cineasta, o escritor, o comentarista de rádio, de TV, mas essa sede, esse interesse sempre pelo outro, para essa busca infinita da verdade a respeito dos outros, a respeito da sociedade, da política, da economia, mas principalmente de si mesmo.
sempre uma voz fora do consenso da manada, qualquer manada que fosse. Então, concordando ou discordando das opiniões de Jabor, sempre me deixou muito vivo ouvi-lo, lê-lo. E, principalmente, para mim, ele está eternizado nas obras cinematográficas como um um dos maiores cineastas desse nosso Brasil. Fico muito triste com a morte do Jabor, né? Tive uma relação pessoal com ele, gostava muito dele e fico muito triste porque nós perdemos realmente uma pessoa inteligente, de bom humor, capaz de entender o Brasil e de até criticar os grandes problemas brasileiros. Cineastas, colegas de ofício, afirmam que a arte de Jabor ensinou muita gente a pensar, refletir. Ele queria fazer com que as pessoas pensassem, discutissem a vida, não aceitassem tudo pronto e acabado. Então ele sempre olhava para um outro lado da questão. Arnaldo Jabor foi um amigo inigualável, uma pessoa fantástica. É um amigo que eu tinha desde o colégio, desde o ginásio, né? Passando pela PUC, depois do cinema. Eu tenho a maior saudade dele já. Eu acho que ele vai fazer muita falta, não só a mim, como ao Brasil também. Um grande abraço, meu amigo querido. Detonador de uma vida cinematográfica para a qual eu, de repente, me vi levada. Para sempre um grande abraço, um grande agradecimento. O velório do Arnaldo Jabor vai ser aberto ao público amanhã, das 11 da manhã até as 4 da tarde, no Museu de Arte Moderna, no Rio. Antes de encerrar essa edição, nós temos outras informações sobre a chuva forte em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Segundo o governo do estado, 120 bombeiros da cidade estão nas ruas e há um movimento de reforço no socorro à população. 60 militares estão se deslocando para Petrópolis, além de mais 8 ambulâncias. Aviões e helicópteros devem chegar à cidade amanhã de manhã. Uma queda de barreira está interrompendo o trânsito na BR-040, na subida da Serra de Petrópolis. A informação é da Concer, que administra o trecho da rodovia. Segundo a Defesa Civil, em 6 horas, choveu mais do que a previsão para o mês inteiro. Ainda esta noite você vai ter muitos detalhes ainda dessa chuva terrível em Petrópolis, logo mais no Jornal da Globo. Até amanhã. Olá amigos, bem-vindo ao canal Loto Premiada, o seu canal de resultados e palpites aqui no YouTube. Amigos, iremos trazer mais um palpite utilizando o sistema Loto Fácil Expert. Isso mesmo, um sistema profissional que ajuda você a trazendo 13, 14, 15 pontos na Loto Fácil. Você escolhendo as dezenas corretas, você obterá um bom resultado. Você tem em mãos o rastreador de tendência, que é um sistema onde mostra quais dezenas está saindo mais frequência e menos frequência. Hoje a gente irá trazer esse palpite utilizando o módulo R7, mas se você quiser obter esse sistema, o link está na descrição, fique à vontade. O R7 coincide a gente escolher 7 dezenas, tanto faz ela ímpares como pares. 7 dezenas para ser excluído da nossa aposta. Vamos primeiramente ver quais são aquelas 7 dezenas que está saindo com baixa frequência. São elas 03, 24, 02, 04, 19, né? 12, 01, pronto, são elas 03, 24, 02, 04, 19, 12 e 01. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dessas 10 últimas dezenas saíram de 4 a 5 vezes desses 10 últimos concursos. Então a gente vai lá no sistema do R7 e seleciona todas essas dezenas que a gente escolheu. 03,
24, 02, 04, 19, 12 e 01. Pronto. Tem aqui 7 dezenas. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí a gente gera a nossa aposta. Vamos salvar esse jogo. Pronto, salvamos o jogo, aí gerou. Deixa eu ver, gerou quantas apostas? 24 apostas. Vamos descer aqui para mostrar as principais. Começar aqui das 10 primeiras aqui. Aposta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depois eu mostro o restante. Se você ver que o vídeo está muito rápido, basta você printar ou pausar esse vídeo, beleza? Vamos subir para mostrar mais 10 apostas. Tem mais 10 apostas aí. Você vai escolher ou uma ou duas, quanto você puder fazer. Então esse é um sistema totalmente profissional que faz esse desdobramento das dezenas e você consegue fazer o sistema funcionar, beleza? Vou mostrar o restante aqui das apostas finais aqui. Aposta 21, 22, 23, 24. E aí agora eu vou subindo devagarzinho, já mostrando todos para você. Pausa esse vídeo aí e você escolhe quais as dezenas você quer passar para o seu bilhete e fazer aquela fezinha na lotérica, online, onde quer que seja, beleza? Se você quiser obter esse sistema, basta clicar no primeiro link da descrição e estará todo o sistema aí, beleza? Então, eu desejo a todos uma boa sorte e até o próximo palpite. Fique ligado no nosso canal Loto Premiada, o seu canal da sorte. Forte abraço, tchau, tchau.